O Superchat é uma maneira de você ajudar a gente, né? De você fazer com que o canal ele vá para frente. Vejam que o canal, depois que o pessoal começou a se engajar um pouco mais no Superchat, o canal ele começou a caminhar, começou a decolar mais. Então eu agradeço a cada um de vocês, porque o YouTube, pessoal, ele pensa mais ou menos assim: ué, se alguém está pagando por causa de assistir esses vídeos, que ele pensa assim, tá? Então significa que o vídeo é bom, eu vou impulsionar o vídeo. E é claro que o YouTube sempre morde um pedacinho aí também, tá? Então, por favor, participe no Superchat. Ancião, eu não tenho cartão de crédito, como é que eu faço? Você manda o Pix para Leila, pode ser o valor que você quiser, R$5, R$10, quanto você quiser, não tem problema. Manda o Pix para Leila, o telefone da Leila já vai estar aparecendo aí, eu vou pedir para Leila ou para Artisli colocar o telefone, por favor, tá? E eu vou pedir para vocês que estão aí junto conosco, tá bom? Ajudarem. Ancião, eu tenho cartão de crédito, então eu posso contribuir direto? Pode, basta você entrar aí nesse cifrãozinho que tem embaixo dos comentários ou nesse cifrãozinho que tem em cima. Qualquer um dos dois você consegue, tá? Que é o sinal do valeu, significa que você gostou do vídeo. Faça isso e nos ajude. Bom, mais uma vez estamos aqui com vocês, trazendo para você sempre o melhor da informação. Fizemos um vídeo recentemente sobre os carros do superintendente de circuito. É interessante que a Sociedade Torre de Vigia, no ano de 2013, pediu uma resolução, definindo o termo. Resolução. Todas as pessoas no Salão do Reino têm que levantar a mão e concordar, esse bem, concordar com um determinado assunto que foi colocado. Qual foi o determinado assunto colocado em 2013? O determinado assunto colocado em 2013 foi o carro dos superintendentes viajantes, tá? Então, olha só que coisa interessante. O carro do superintendente viajante. Então, isso daí é o que foi colocado como resolução. Como que funciona? Sobe um ancião lá no Salão do Reino, e aí ele fala, olha, a sociedade disse agora, ou a associação, como eles queiram chamar, que agora nós vamos comprar carro para o superintendente de circuito. Todos os irmãos que estão de acordo, levantem as mãos. Todo mundo levanta. Se você não levantar do lado, você fica mal visto. Olha, irmão, é só R$9 por ano. Você acha que alguém vai dar R$9 por ano? Os caras dão muito mais, né? E aí nós falamos sobre isso ontem e tal, e gerou muitos comentários. Eu quero até falar um pouquinho sobre isso agora. Mas um comentário que me chamou a atenção foi o do Bugado Gameplays. Ele diz assim, ancião, faz um vídeo sobre a falsa felicidade que se tem na torre. Eu estou dentro dela e levo uma vida completamente infeliz e vazia, rodeado de hipocrisia. Estou me libertando. Agradeço a ajuda do irmão. Ô Bugado, então olha só, Bugado, né? Ô Bugado, olha só que coisa. Você próprio já falou. Você está lá dentro. Você é uma testemunha ocular. Você leva uma vida infeliz, completamente infeliz e vazia. Essa é a vida de todas as testemunhas de Jeová. Porque assim, gente, deixa eu ver como que eu consigo tentar colocar isso aqui para você. Uma testemunha de Jeová, ela não vive bem com a consciência dela. Não vive. Uma testemunha de Jeová, ela vive pior com a consciência dela do que uma pessoa que eu vou classificar, como eles classificam, do mundo. Ah, é ancião, não sabia disso aí não. Eles vivem bem pior, pessoal. Sabe por quê? Porque você imagina, uma pessoa que está lá, abre aspas, no mundo, ele não tem que prestar contas, por exemplo, da sua vida sexual para o pai dele. Não tem. Ele não tem que prestar contas
se ele foi na balada ou não, para a mãe dele. Não. Uma pessoa que está lá no mundo, ele vive no mundo, conforme disse o apóstolo Paulo. É assim, ele vive no mundo, ele vive de acordo com o mundo e tal. Não estou criticando essa pessoa. Uma testemunha de Jeová, ela não pode nem pensar. Ela não pode nem pensar. Se ela tiver um pensamento sobre sexo, ela já pecou. E pecou gravemente. É desse jeito. Se ela continuar com os pensamentos sobre sexo, ela vai ter que conversar com o ancião, que vai ter que ajudar ela a entender que pensar sobre sexo é antinatural. Pensar sobre sexo é pecado. Pensar sobre sexo não é coisa de cristão. Logo, eles, através da sua moralidade hipócrita, anulam aquilo que o próprio Deus criou no ser humano. Gente, não vamos ser criança. Não vamos ser criança. Eu não estou lidando com criança aqui, né? O nosso grande problema, o nosso grande erro, é não entender a palavra de Deus. Esse é o nosso erro, esse é o nosso grande problema. E uma testemunha de Jeová tem problema muito mais grave. Testemunha de Jeová, para você ter uma ideia, você quer ver uma coisa? Eu vou tentar ilustrar. Testemunha de Jeová, se ele der um calote comercial em você, é pecado? É pecado. Mas para ele pode deixar você na lona, na rua da amargura, que nem eu vi. Eu vivi isso. Eu vi. Ele pode deixar você na rua da amargura, sem nada. Vocês dois vão continuar no salão do reino, porque tem aquele pano quente e tal, não sei o quê. Na cabeça dele, ele continua lá como ancião, tranquilo, fazendo parte, normal. O único que passa raiva é você. Só você que passa raiva. E se você falar alguma coisa, meu irmão, você está perdido. Testemunho de Jeová é completamente insensível ao sentimento dos outros. Eles não estão nem aí, nem vão chegando. Se a pessoa está passando fome, se não está. Mas se falar que teve um problema de fazer sexo, meu irmão, aí o couro come, hein? Aí a casa cai. Então esse que é o grande problema, ô bugado. São pessoas hipócritas. São pessoas que não conseguem assumir nem perante Deus que eles são pecadores. São pessoas que não conseguem assumir nem perante Deus. Eles querem colocar uma máscara, eles querem colocar uma carapuça de perfeição no cara. Não estou dizendo que é o seu caso. E pode ser, eu não sei. Eles querem colocar uma carapuça de perfeição, aí você veste aquela carapuça. Você veste. Eu estou na organização de Deus. Eu não posso pensar em sexo. Eu tenho só que empurrar o carrinho, porque eu sou uma besta quadrada. Eu não posso pensar em mais nada. Não, eu não posso. Eu tenho só que empurrar o carrinho, que eu sou uma besta quadrada, eu tenho que ir para a reunião, eu tenho que entregar 10 horas de campo, eu só tenho que fazer isso. Ai, mas eu passei e vi um outdoor de uma mulher pelada de cerveja. Meu Deus do céu, não posso nem olhar. Hipócritas. Vivem nas casas deles olhando pornografia. Conheci tantos. Tantos quantos estão me assistindo agora fazem a mesma coisa. Hipócritas. Seria melhor assumir como homem, como mulher, e dizer, olha, eu tenho uma fraqueza em relação a esse assunto. Né? Quem é que desceu justificado de lá do templo, lembra? Jesus falou de 2. O que subiu o fariseu e o publicano.
O fariseu falou assim: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou que nem aquele publicano. Ele é adúltero, ele é fornicador, ele é ladrão, ele é tudo isso. E eu sou um homem santo, eu sou um fariseu, testemunha de Jeová. Eu nem converso com pessoas do mundo. Se o cara for desassociado, eu não olho mais na cara dele. Eu dou dinheiro 2 vezes para comprar o carro do superintendente de circuito, mas eu não me toco com isso. Eu dou dinheiro para o salão de assembleia, embora os anciãos já pagaram por aquele salão de assembleia. Eu tento fazer 10 horas de campo para me ser ancião. Eu lavo o banheiro de salão do reino, senão eu não herdo a nova ordem. Eu levanto cedo e empurro o carrinho que nem uma besta quadrada. Eu faço tudo isso. E aí Jesus diz assim: quem é que desceu mais justificado? O publicano ou o fariseu testemunha de Jeová que faz tudo isso? E aí Jesus diz: foi o publicano. Porque aquele que se humilhar será exaltado. E aquele que se exaltar será humilhado. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos motivo nenhum para dizer que nós somos diferentes dos outros. Ah, olha, eu não cometo fornicação. Oh, que legal, hein, ancião? Você não comete fornicação não, né? Então, ancião, mas como é que é o seu pensamento em relação a dinheiro? É igual? Oh, é igual, hein? Eu penso a mesma coisa, eu não tomo 1 centavo de ninguém. Ô, ancião, mas como que é o seu pensamento em relação a desejar mal para os outros? Como que você é nesse aspecto? Ah, eu já tenho uma certa dificuldade, eu guardo muito ódio, eu sou esse tipo de cara. Então quem é você? Que diferença você tem de fornicador? Quero considerar com vocês aqui nesse texto que a torre de vigia nunca considera, mas só para sintonizar, igual o apóstolo Paulo o fez, né? Igual o apóstolo Paulo fez, né, meu filhinho? Estamos aqui, papai, estamos aqui falando com os irmãos, testemunhas de Jeová. Estamos falando com testemunha de Jeová, irmão filho? Estamos, mano. Jeová é Deus, Jeová que me criou, papai. Mas os testemunhas são complicados. São complicados, meu filho? São, cara, são complicados. Meu pai, sabia que na floresta, uma vez foi um testemunha de Jeová lá. Foi um testemunha de Jeová na floresta? Foi, mano. Chegou lá e ele queria converter os bichos, cara. Ele queria converter os bichos. Aí o leão me chamou e falou: Frederico, resolve esse problema aí com testemunha de Jeová. Aí eu falei: Leão, deixa comigo que eu vou falar com um amigo meu. No caso já era você que eu ia ligar, lembra? Aí, meu pai, eu tive que conversar com os testemunhos de Jeová, saímos de lá com os carrinhos, cara. Meu, eles queriam dar publicação, adivinha pra quem? Pra quem, passarinho? Vai, fala. Não, você não vai acreditar. Eu fico até desesperado. Meu, eles queriam dar publicação pra Cutia, cara. Cutia ia fazer o quê com aqueles livrinhos lá, mano? Passarinho, para, por gentileza. Eu tô falando a verdade. Irmãos, me perdoe de entrar no vídeo. Irmãos. Ei, Frederico. Frederico é terrível, gente. Não se preocupe com ele, não. Frederico é desse jeito. Ele tem essas manias. Tem essas manias, mas é problema meu, irmãos. Para de responder os irmãos, passarinho, por favor. Para de responder os irmãos. Você é engraçado, cara, você é engraçado. Eu que sou engraçado? Mostra o texto bíblico logo que você vai mostrar, vai. Vai achar aqui o texto. Vamos para Gálatas. Gálatas, capítulo 5. O apóstolo Paulo diz assim, ó. Veja só que interessante. Que é isso aqui, bugado. Que as testemunhas de Jeová vivem uma vida vazia. Por causa disso aqui, ó. É por causa disso aqui que testemunha de Jeová vive uma vida vazia. Tá? Então aqui é o que eu quero que você entenda por que acontece isso. Olha só. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição. Então o cara que vai lá na zona, fornica, ele está fazendo obra da carne. Certo? Impureza e libertinagem. Então, o camarada que vai lá na zona de prostituição, ele está dentro disso aqui, ó. Ele está na parte de prostituição, está na impureza, está na libertinagem. Depois ele continua assim, ó.
Idolatria. Então, o cara que é idólatra, como por exemplo, idolatrar aquelas letras roxas, JW, é idolatria. É idolatria. Porque qual é a diferença que tem de você idolatrar uma letra, aquela letra despertar um sentimento em você? Porque idolatria é isso, pessoal. Idolatria é isso. São símbolos que despertam sentimentos. Eu vou fazer um vídeo logo em seguida sobre isso. Idolatria, símbolos que despertam sentimentos. Por exemplo, eu vejo a cruz. Qual o sentimento que a cruz desperta em mim? Ela desperta em mim um sentimento de que eu fui resgatado por Jesus. Ela desperta em mim um sentimento que eu tenho que ter uma cruz pendurada para sempre lembrar disso. Ela desperta em mim um sentimento diferente de outros símbolos que eu vejo. Então, a idolatria. Por exemplo, eu tenho uma correntinha com a cruz que eu uso de vez em quando, simplesmente como símbolo do cristianismo. Não vejo mal nenhum. Agora, o que eu não posso é chegar, vamos começar o nosso vídeo fazendo o sinal da cruz. Aí eu já estou idolatrando. Vocês entenderam? Idolatria. Então, quando uma testemunha de Jeová, ela vê o JWR, e desperta nela o sentimento de organização de Deus, o JWR, desperta nela o sentimento de organização de Deus. O JWR desperta nela o sentimento de organização de Deus. Pensa comigo. Toda vez que uma testemunha de Jeová vê aquele JWR, qual é o sentimento que desperta nela? Organização de Deus. Então, esse sentimento é idólatra. Quando a testemunha de Jeová vê o JWR roxo, lá no salão de assembleias, desperta nela um sentimento de identificação com um grupo. É idolatria. Então, isso é idolatria. Quando ele vê o JWR, ele lembra de Jeová. É idolatria. Porque quando eu vejo a cruz, e eu uso a cruz dessa maneira, eu lembro de quem? De Jesus. Então, é idolatria com a cruz. Você entendeu? Eu vejo JWR, eu lembro de quem? De Jeová. É idolatria. Só não aceita quem não quer. Você está trocando 6 por meia dúzia. Eu olho a cruz, eu lembro de Jesus. Eu olho o JWR, eu lembro de Jeová e do corpo governante. Você percebeu? É idolatria, gente. Não adianta, não adianta. Então, idolatria também é pecado. Feitiçaria, horóscopo, macumba, quimbanda, umbanda, candomblé, essas coisas tudo. Feitiçaria. Inimizades. Dentro do salão do reino, o que mais tem é inimizade e fofoca. Se fosse honestamente desassociar quem é fofoqueiro e quem tem inimizade dentro do salão do reino, não ficava um. É por isso que eles têm uma vida vazia, perceba, porque eles violam todos os princípios. Se fosse desassociar os fofoqueiros, presta atenção, os fofoqueiros e o pessoal que causa inimizade, não ia ficar um. Então, eles sabem disso. Eles sabem que não conseguem cumprir as obras da lei. E é por isso que, não conseguindo cumprir as obras da lei, a vida fica vazia. Porque a nossa vida só estará cheia em Jesus, mesmo que nós sejamos pecadores. Aí depois tem porfias, que é brigas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções. Isso aqui tudo está dentro do salão do reino.
Então, se fosse desassociar as testemunhas de Jeová por causa disso, todo mundo ia ser desassociado, porque isso é completamente inerente ao ser humano. Esse é que é o grande problema. É por isso que eles têm uma vida vazia, porque eles querem fazer mais do que a carne permite. Eles querem fazer mais do que o pensamento permite. Não tem como. Vai ficar sempre devendo. Porque a única coisa que nos cura de tudo isso é o sangue de Jesus. Se não for pelo sangue de Jesus, não tem cura para essas coisas. É simples. É por isso que uma testemunha de Jeová vive no tarja preta, porque ele não conheceu Jesus. É por isso, ô bugado, que você está numa vida vazia, porque você não conheceu Jesus ainda. Mas quando você conhecer, você vai ver que é diferente. E você disse que já está se libertando. Glória a Deus. Aí depois continua. Invejas. A irmã não pode fazer uma saia vermelha, que se a outra aparecer com saia vermelha também no Congresso ou na Assembleia, pronto. Ah, porque copiou minha saia. Eu já vi isto. Pessoas com roupas parecidas, irmãs bicudas, uma com as outras nas assembleias. Inveja. Bebedice. Testemunha de Jeová, você vai no casamento de testemunha de Jeová, não é igual ao casamento de crente. O casamento de testemunha de Jeová, eu cansei de organizar e cansei de ajudar. Quantas caixas de cerveja nós vamos comprar? Ah, mas tem que ter alguém responsável por isso. Você não consegue controlar as pessoas, né? Eu conheci várias pessoas entre as testemunhas de Jeová, inclusive um ancião amigo meu que foi desassociado algumas vezes por bebida. Bebedice. Orgias. Ô, ancião, lá tem orgia também? Nós temos 60 anos de pedofilia escondido. Eu, no meu tempo, conheci vários filhos de anciãos que participavam em orgias. Só que quando eles voltavam, o pai passava a mão na cabeça, não foi bem aquilo que aconteceu, e vamos tocar a bola para frente. Acabou. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos declarei, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a testemunha de Jeová, ela vive com a vida vazia e com a consciência culpada por causa disso. Porque todas essas coisas, todo mundo comete. Todo mundo comete. Em um determinado ponto da vida, todo mundo erra. Como diz a música, todo mundo erra, todo mundo vai errar. Então, o que acontece? Aí o cara vive com a consciência pesada, com a vida vazia e infeliz, porque ele acha que ele perdeu o favor de Jeová. Essa é uma outra lavagem cerebral que a organização coloca na cabeça deles. Perdeu o favor de Jeová. Sabe? Como se Jeová tivesse que ficar dando favor para alguém. O favor de Jeová nunca será perdido. Deixa eu repetir essa frase para vocês. Pra vocês entenderem. Vocês aprenderam tudo errado. O favor de Jeová nunca é perdido para quem ele deu. Primeiro que a Bíblia diz que os dons de Deus são dados sem arrependimento. Primeiro ponto. Segundo, o favor de Jeová está na cruz de Cristo. O favor de Jeová está em Jeová Deus ter dado Jesus para morrer como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. E ninguém perde o favor de Jeová. Ah, então Jeová vai ficar triste comigo. Não, Jeová não vai ficar triste com você, porque Jeová não é homem para ficar com sentimentos humanos. Quando a Bíblia fala em sentimentos de Deus, a Bíblia ela fala sobre antropopatismo. Às vezes atribui-se a Deus sentimentos humanos, para mostrar para nós como Deus ele se sente em algumas ocasiões. Só que Deus se sente em algumas ocasiões muito triste quando a pessoa é idólatra, né? Quando a pessoa ela não ama, quando a pessoa é avarento. Em relação aos problemas humanos, pecados humanos, corriqueiros, da carne,
Isso daí é um problema que a pessoa vai ter que acertar com Deus. Tem esse negócio de Jeová ficou triste comigo. Ah, Jeová ficou triste comigo, e agora? Não sei o quê. Esquece, meu irmão. O sacrifício de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 de João, capítulo 1. Amados, escrevo uma coisa para vocês que vocês não cometam pecado. Mas se vocês cometerem pecado, temos um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo, um justo. Então, essa é a palavra de Deus para você que está me assistindo, Bugado Gameplays. As testemunhas de Jeová são infelizes, porque os pecados deles estão à vista deles o tempo inteiro. Estão sendo cobrados deles o tempo inteiro. E pecado dentro da cabeça faz mal. Pecado que não tem o sangue de Jesus derramado, como os sacerdotes derramavam lá em cima da Arca da Aliança, deixa a pessoa doido. É por isso que grande parte das testemunhas de Jeová tomam remédio tarja preta. Por que você às vezes vê cristãos que têm uma consciência muito melhor? Porque ele entende que o sacrifício de Jesus foi derramado sobre a tampa do propiciatório, desviando a ira de Deus e tornando eu e você apenas como um ser humano que peca, que acerta, que vive, mas um ser humano que tenta fazer o melhor. Ser humano, isso. Alguém que tenta fazer o melhor. Então, as testemunhas de Jeová não podem fazer isso, porque eles têm que prestar contas o tempo inteiro a homens. Se eu tivesse que prestar conta a homens, eu viveria igual a eles. Então, meu irmão, o motivo pelo qual as testemunhas de Jeová vivem infelizes é simplesmente esse. Não tem outro. Tá bom? Que bom que você está se libertando. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus é um sacrifício propiciatório por você, pelos seus erros, pelos seus pecados, e você não precisa viver com a consciência martirizada por causa disso. O Superchat é uma maneira de você ajudar a gente, né? De você fazer com que o canal ele vá para frente. Vejam que o canal, depois que o pessoal começou a se engajar um pouco mais no Superchat, o canal ele começou a caminhar, começou a decolar mais. Então eu agradeço a cada um de vocês, porque o YouTube, pessoal, ele pensa mais ou menos assim: se alguém está pagando por causa de assistir esses vídeos, que ele pensa assim, tá? Então significa que o vídeo é bom, eu vou impulsionar o vídeo. E é claro que o YouTube sempre morde um pedacinho aí também, tá? Então, por favor, participe no Superchat. Ancião, eu não tenho cartão de crédito, como é que eu faço? Você manda o Pix para Leila, pode ser o valor que você quiser, R$5, R$10, quanto você quiser, não tem problema. Manda o Pix para Leila, o telefone da Leila já vai estar aparecendo aí, eu vou pedir para Leila ou para Artisli colocar o telefone, por favor, tá? E eu vou pedir para vocês que estão aí junto conosco, tá bom? Ajudarem. Ancião, eu tenho cartão de crédito, então eu posso contribuir direto? Pode, basta você entrar aí nesse cifrãozinho que tem embaixo dos comentários ou nesse cifrãozinho que tem em cima. Qualquer um dos dois você consegue, tá? Que é o sinal do valeu, significa que você gostou do vídeo. Faça isso e nos ajude.